sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou Larissa Morastoni Ron, este é Célio Ron e, bom, hoje nós escolhemos um tema, o tema da semana, então, após tudo que vem ocorrendo no nosso Congresso, as movimentações da extrema-direita, o que Donald Trump vem fazendo em relação ao Brasil, as sanções também, as penalizações ao ministro Alexandre de Moraes. Então, hoje nós temos um questionamento, né? A pergunta do dia é: será que está havendo uma trama de golpe no Brasil? Será que podemos dizer isso? Você quer falar sobre isso? Eu gostaria de falar sobre esse tema. Então vamos falar. Quer começar? Bom, então nós vemos aí já desde as taxações de Trump, né? Agora o Congresso todo em alvoroço depois da prisão, né, de Bolsonaro, o anúncio da prisão domiciliar, e nós começamos a ver aí então as figuras da extrema-direita no Congresso promovendo aí suas, nem sei dizer o que essa extrema-direita faz nesse Congresso, mas eles chamam aí de um protesto, sei lá o que eles estão fazendo, resolveram colar a boca e ficar lá em silêncio, né? Eu queria tanto que eles ficassem com a boca fechada, não sei, pro resto assim, da vida. Podia ficar assim para sempre, iam fazer um favor para a humanidade. E aí estão fazendo tumulto mais uma vez, porque eu acho que a extrema-direita não trabalha, né? Só faz bagunça naquele Congresso. E a gente, então, observa o que eles vêm tramando, porque eu acredito que nada disso é de graça. Não sei o que tu acha, pai, mas eu acho que tem algo aí por trás, uma trama que a gente tem que cuidar o que pode estar acontecendo. Não é de graça. De fato, Larissa, eu quero saudar nossos ouvintes, nossos espectadores e dizer, claro, que nós não é a primeira vez que nós estamos vendo que existe trama golpista no nosso país. Claro. Ele, no meu entender, o trama golpista, claro, se você for olhar lá já na época do impeachment da Dilma, mas especialmente quando Jair Bolsonaro ganhou as eleições em 2018, né? É isso? Então, ele, desde o início do seu mandato, ele nunca escondeu que ele sonhava com um golpe. Né? E ele, durante esses 4 anos no mandato, fez vários movimentos onde ele visava despertar no povo brasileiro um trama golpista. Ele tentou essas carreatas, essas motociatas, vários movimentos que ele fez, as ocupações no dia 7 de setembro, que ele fazia, e depois, no final do mandato dele, as ocupações dos quartéis, aquilo ali claramente era um movimento golpista. Sim, evidentemente. Instigava já a população dele. Isso que está sendo... Culminou depois no final do mandato dele, ou no término do mandato, início já com a minuta do golpe, documentos já redigidos, reuniões de ministros e reuniões com militares, tudo já distribuindo tarefas, onde algumas pessoas já tinham suas tarefas, por exemplo, de matar o presidente da República, matar o vice-presidente, matar o ministro Alexandre de Moraes, fechar o Congresso Nacional, fechar, afinal, o próprio Supremo. Sim. Então, havia já, sim, um preparo avançado no sentido de caminhar para o golpe, que culminou com o dia 8 de janeiro de 2023, onde ele conseguiu arrastar uma parte dessa população para Brasília, com a intenção de tomar o poder. Só que esse golpe falhou naquele momento. Sim. Ele não conseguiu botar os caciques na direção do golpe. Ele botou os bagrinhos, os coitadinhos, os manipulados lá. E aí, no meu entender, esse foi o momento que falhou o golpe. O que a gente pode dizer? Assim, a grande atuação do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem que admitir que o ministro Alexandre de Moraes, ele foi muito corajoso, ele colocou a vida dele em risco. Ele não é um homem de esquerda, não. Ele é um homem apenas que defende a Constituição, aqueles princípios democráticos na Constituição. Por isso que ele tem evitado o golpe. Mas agora, nessa última semana, a partir dessa taxação que se deu, a ida do Bananinha para os Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, e a taxação do Brasil com o tarifaço, e a interferência, a aplicação da lei
Magnitsky aqui dentro do Brasil, Magnitsky. Magnitsky dentro do Brasil, de punição ao Alexandre de Moraes, e a tentativa de estender ela também para outros, inclusive uma interferência muito grande agora, obrigar os bancos brasileiros, a intenção deles tudo assumir, entrar nessa lei que não é brasileira, que não pode ser aplicada em território nacional, mas existe essa intenção. Então, o pano de fundo, o que é? Existe uma intenção clara de estimular na população brasileira uma rebelião, por isso que os deputados foram lá, ocuparam as mesas da Câmara e do Congresso, botaram essas fitinhas na boca, porque o objetivo deles era trazer a população para a rua. A própria tentativa do domingo passado, quando eles tinham as manifestações em alguns estados do Brasil, essa mobilização já tinha também um grande objetivo golpista. Não era só para anistia, não era só para impeachment impeachment do Alexandre de Moraes, enfim, essas bandeiras que eles levantam para meio assim para enganar, no meu entender, porque o pano de fundo é sempre um golpe mesmo, onde eles objetivam tomar o poder pela força. Então, e para isso eles precisam arregimentar seu gado, seus soldados, os seus sequazes, os asseclas ou os seguidores, eles precisam trazer eles, levar eles para a rua, para grandes mobilizações e radicalizar. Então, existem ensaios de radicalização. Quando esses deputados vão se algemar lá na mesa do Senado, da Câmara, eles vão ali. Isso é uma palhaçada. Se você olhar pensando, não, isso aí é apenas uma palhaçada, o cara está fazendo isso. Mas existe um pano de fundo por trás disso, que é os Estados Unidos com isso estão querendo fazer o Brasil sair do BRICS, recuar do BRICS, que é o grande atenção, para atingir a China e a Rússia. O primeiro objetivo é atingir a China e a Rússia. Enfraquecer o BRICS, no entender dos americanos, seria enfraquecer a China e a Rússia. Isso. E também o Brasil, fazendo o Brasil, submeter o Brasil aos interesses americanos, significa tomar também a América Latina para eles. Se você tomar o Brasil para as rédeas dos americanos, do imperialismo americano, você cala a Colômbia, você cala o Chile, você cala a América Latina, você submete o restante da América Latina. Então, é muito difícil um presidente como o da Colômbia, que vem falando com autoridade, uma presidente como a do México, que vem falando com certa autoridade, ou como o Chile, o presidente do Chile lá não é muito afeito a falar com a autoridade, mas também tem uma posição progressista. Então, eles calariam o Peru, a Bolívia, os outros, Uruguai agora não, mas a Argentina já está na mão deles. Então, eles sonham transformar a América Latina num verdadeiro quintal da América Latina. Então, para eles seria um caminho excelente conseguir coagir o Brasil. Sim, e para abrir espaço para uma guerra híbrida também. Essas movimentações que o Trump está fazendo ali, claro, isso tem o total apoio da CIA, dos agentes secretos do serviço americano, isso tem uma intenção também é provocar uma rebelião, que é chamada a guerra híbrida. A guerra, aquela mesma que aconteceu inicialmente em 2014 na Ucrânia. Antes da guerra começar em 2022 na Ucrânia, durante quase 10 anos havia uma guerra híbrida, uma revolta, uma rebelião interna. Destituíram um presidente de lá, que eles diziam que era pró-russo, e implantaram, na época, o Poroshenko, que era um presidente pró-Estados Unidos, e o atual também, o Zelensky, pró-Estados Unidos e imperialismo americano. Então, esse é o sonho aqui no Brasil. Então, eles estão fazendo isso de forma mais sutil, mas eles querem fazer isso a partir dos seus comandos aqui dentro do Brasil. Eles estão usando a família Bolsonaro e os fanáticos da extrema-direita para fazer esse movimento e, com isso, tentar atrair também os setores do Centrão, que votaram no Jair Bolsonaro. Então, apesar que parte do Centrão está rachado, está dividido, uma parte dele apoia, inclusive, o governo, tem ministros lá, e tem um pouco de divergência com esse extremismo da direita ali. Isso a gente viu tanto pelo presidente da Câmara como pelo Alcolumbre, presidente do Senado, mas ali existe claramente uma intenção de causar uma guerra, uma rebelião, tipo Revolução Veludo, tipo uma guerra híbrida que
que visa dar o golpe no presidente do Brasil. O que eu observo é que o plano do 8 de janeiro pode até ter falhado por alguns motivos, mas eles não desistiram ainda desse plano. Esse plano, ele ainda, de certa forma, pode ser que foi modificado, mas ainda é um desejo, né, dos bolsonaristas conseguir, né, se eles pudessem matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes e colocar novamente, né, trazer novamente o Bolsonaro ao poder. Então, e eu vejo que eles estão recorrendo muito, veja se você concorda comigo, pai, recorrendo muito aos Estados Unidos, porque o que é interessante é observar que assim que sai, alguma coisa acontece aqui no Brasil, o Trump já em poucas horas, às vezes minutos, já dá uma resposta, né? Então, ocorreu, por exemplo, da prisão do Bolsonaro, deu minutos e o Trump já veio dando declarações. Então, o que a gente vem observando? Essa relação lá da família Bolsonaro com o Trump, né? O fato do Eduardo estar lá nos Estados Unidos, como eles estão fazendo esse jogo, né, com o presidente dos Estados Unidos, e como o Donald Trump já vem colocando suas garrinhas aqui, né, botou a lei Magnitsky, que enfim, né, tenta punir ali o Alexandre de Moraes. Eu não sei se o Brasil vai aceitar ou já aceitou essa lei. Não, o Brasil não necessariamente não tem que aceitar essa lei, né? De punir, punir o Alexandre de Moraes. E a gente observa esse jogo que agora as pressões, as taxações dos Estados Unidos, eu vejo que é muito porque o Donald Trump quer fazer o Brasil ceder, como você bem falou, quer fazer com que o Brasil saia do BRICS, tem interesse nas terras raras do Brasil. Isso. Você já viu? Imenso interesse. Esse imenso interesse. Tem interesse de cortar as relações do Brasil com a Rússia. Sim. Eles têm imenso interesse. Não o Brasil quer para o Brasil de comprar comprando petróleo. Não só petróleo, como nossos fertilizantes da agricultura, a grande parte vem de lá. O esquema está traçado. O golpe no Brasil está traçado lá na Casa Branca. Isso não tenho dúvida. A Casa Branca... Assim como a Casa Branca interferiu em 64, a gente está vendo que eles estão vindo com tudo agora. Então, o Donald Trump, quando ele ganhou a presidência, a reeleição agora nos Estados Unidos, ele claramente está mostrando que ele é um ditador, que ele é um nazifascista, que ele quer dominar o mundo. Isso ele não esconde para ninguém. Vide as taxações que ele aplicou para todo mundo. E ele faz tudo na base da chantagem. Né? Então, ali ele usa as formas e os meios de submeter os países. E me preocupa um pouco, os únicos países que vieram abertamente apoiar, claramente como for apoiar o Brasil, foi a China e a Rússia. Porque o Brasil, nesse momento, apesar dos outros países também sofrer taxações, mas o Brasil tem sofrido os maiores ataques à soberania nacional. Aqui no Brasil, e isso não está acontecendo por acaso, porque o Brasil é um grande país, o Brasil é um país gigante, um país que tem tudo para ser uma grande potência. E só um pouquinho, de todos os países ali, o Brasil seria o que teria mais força para lidar com essas taxações dos Estados Unidos, porque no fim das contas, o Brasil é o que seria menos prejudicado, digamos assim, pela taxação. Porque até os Estados Unidos perde mais, né, deixando de negociar com o Brasil. Sim, mas por isso que eu digo, essa punição ao Brasil não tem nada a ver mostra que não tem nada a ver com as nossas relações econômicas. Claro. Ela visa, sim, prejudicar a nossa economia, sim. Prejudicar nós, mas é uma intervenção política, econômica e de todas as formas. Então, assim, os Estados Unidos, o governo Trump está decidido em fazer o Brasil se submeter aos seus interesses. E se o governo não se submeter, eles vão tentar, porque nós já tivemos como você disse, várias tentativas de golpe. O Bolsonaro tentou dar o golpe em 2023, naquele dia 7 de setembro, que ele foi com tudo naquela manifestação de 7 de setembro, ele tentou. Quando ele depois, por incrível que pareça, uns dias, como ele não conseguiu o golpe, um dia seguinte ele foi se ajoelhar na frente do Alexandre de Moraes, não sei se tu lembra, acompanhado com o Temer, ele foi chorar na frente do Alexandre de Moraes. Então ele é um covarde. Cada vez que suas tentativas de golpe falham, ele chora.
Ele sabia que essa prisão dele aqui, domiciliar, iria acontecer, inclusive que havia chance de uma prisão preventiva. Ele sabia disso, porque eu não consigo admitir que ele seja tão ignorante, Claro. porque ele foi alertado. Agora, por que ele provocou a prisão preventiva? Porque ele pensou que com isso ele iria fazer a população brasileira correr na rua. Ele queria gerar comoção. Ele queria né? gerar uma comoção nacional. Ele pensava que os seus seguidores iriam tudo, que iria gerar uma greve geral no Brasil, um lockout, Isso. que as empresas iriam não fazer greve, mas lockout. Lockout significa patrão fazer greve, parar a produção. Aham. Isso chama-se lockout. Quando o trabalhador faz greve, é greve, quando o trabalhador paralisa. E quando o patrão paralisa, aí chama-se lockout, previsto na nossa lei, que é crime, inclusive. Então, ele esperava que o Brasil todo parasse. Sei lá, ele sonhava que os caminhoneiros iriam parar. Ele Então, achou que domingo, desse último domingo, ia ser um dia que todo mundo ia chorar por ele, todo mundo ia ele estar nas achava ruas que o gritando povo por iria ele. levar ele para dentro do palácio, empurrar o Lula para fora, iria levar ele para dentro do Palácio do Planalto. Esse é o objetivo dele. E ele construir aquele império de 100 ou de 1000 anos, que é o sonho da família dele. Porque Isso. ele quer instalar a monarquia no Brasil. Ele é um monarquia monarca. Bolsonaro. Então, a monarquia Bolsonaro. Então, cria ali uma dinastia, então sucederia o mais velho, depois o segundo. Conforme vão morrendo, vão sucedendo. Então, assim, esse é o objetivo do Bolsonaro. Então, agora falhou o golpe. Eu acho que o fato deles terem tirado a fitinha da boca, eles perceberem que a população não foi para a rua, que a população não estava atendendo esse chamamento, o fato deles se acorrentar lá, alguns bobalhão, como o senador Malta se acorrentou, sentaram na mesa do presidente. Aquela vergonheira da Júlia Zanata levando criança, bebê no Congresso. O povo brasileiro precisa estar atento. Um golpe está em marcha, a tentativa de um golpe está em marcha. Ninguém pode fechar o olho, nós precisamos abrir os olhos e analisar cada movimento que eles façam. O povo brasileiro, quem é favorável à democracia, tem que ir para as ruas e começar a mostrar como é que quem nunca defendeu os direitos humanos, quem sempre zombou dos direitos humanos, como a família Bolsonaro e a direita em geral. E os vídeos estão circulando na internet, como ele debochava os direitos humanos. Ele espalhou isso sempre, que os direitos humanos, eles não poderiam existir. Eles debochavam até da prisão domiciliar, tu viu? Sim, e agora, por incrível que pareça, toda essa desgraça caiu no colo deles. Isso. Mas não vão se entregar. É ingenuidade a gente pensar que quando eles levam um golpe, não conseguem dar o golpe que eles querem, aí a população não corresponde ao chamamento. Agora, isso não quer dizer que eles vão preparar outra. E eles têm agora o apoio direto dos Estados Unidos. Eles têm o apoio agora direto da CIA. Se com Sérgio Moro, na época com a Lava Jato, eles já tinham uma grande pretensão de dar o golpe ali, o Sérgio Moro articulou isso. A Lava Jato foi criado pelo Deltan Dallagnol e pela essa equipe do Ministério Público e pelo Sérgio Moro com uma tentativa de golpe, né? Só que daí eles também não conseguiram dar aquele golpe clássico, aquele golpe tradicional de botar o povo em Brasília e derrubar o presidente. Aí mas conseguiram impeachment. Né? Conseguiram impeachment, conseguiram eleger um aliado deles, o Temer, e depois conseguiram eleger, então, pelo voto, o Jair Bolsonaro. Mas eles não se conformam ficar 4 anos no poder. Não. Porque eles se lambuzaram nesses 4 anos, desviaram, roubaram muito nesses 4 anos. A família Bolsonaro é rica. Olha, vocês estão vendo a mansão que ele vive lá em Brasília? Você tem visto as imagens da mansão? Não vi as imagens. Ele está mostrando uma mansão. A imprensa está dizendo que aquela mansão vale 6 milhões e 300 milhões e 700 milhões de reais. Olha, eu questiono se uma mansão dessas, que é uma das maiores mansões de Brasília, vale somente isso. Eu creio que ela vale muito mais de 10 milhões, sem contar a mansão que ele já tem em Copacabana, que ele tem lá em Angra dos Reis. E existem 2 dados. Uma que ele tem 51 imóveis comprados com dinheiro. Esse dado eu vi. Com dinheiro, sabe? Com dinheiro ao né? vivo, que não para justamente esconder a origem do dinheiro. Outros já dizem que ele tem mais de 100 imóveis, em grande parte deles nos Estados Unidos. Então, assim, é uma família muito mafiosa que dirige as milícias do Rio de Janeiro,
A ligação deles com eles a têm milícia centenas e centenas de crimes nas costas é deles. antiga essa ligação da milícia. A nossa né? imprensa brasileira esconde isso. A imprensa brasileira nunca mostrou para a sociedade brasileira as ligações que Bolsonaro tem com o crime organizado do Rio de Janeiro. Sempre escondeu isso. Mas Nunca isso é quiseram visível. Só para tu ter ideia, Larissa, quando o Bolsonaro, o senador, o Flávio Bolsonaro foi deputado estadual no Rio de Janeiro durante 12, 16 anos, ele empregou, todos os chefes da milícia do Rio de Janeiro estavam lotados no seu gabinete, maioria como funcionários fantasmas, ou seja, precisa mais prova do que isso. Eles tentam esconder a relação com o caso da Marielle Franco também. Sim, esse assassinato da Marielle Franco, eles usaram lá aqueles irmãos lá... Eu não lembro. Os irmãos ali, já vão me levar, os deputados. Também não lembro. Esses irmãos Mas ali. É só de eles talvez deram o dinheiro, porque os Bolsonaro, eles atuam com uma hierarquia muito grande. Porque ele se coloca como rei e abaixo dele tem uma hierarquia. Então, aqueles deputados lá, eles apenas, no meu entender, pagaram os criminosos. Quando o Queiroz disse que ele recebeu deles o dinheiro, eu acredito. Mas a ordem veio de uma porta vizinha, porque os dois são vizinhos no Rio de Janeiro. Então, ali a família deu a ordem, você vai lá, busca o dinheiro lá e você comete os crimes. Ali ele dirigiu os crimes ali, o criminoso, eu confesso ali. Mas os demais, assim, então a família, eles são os comandantes. Ali o Carlos Bolsonaro e ele mesmo... Eles são muito bandidos. Eles são muito criminosos. Bolsonaro. Isso a mídia faz questão de nunca querer colocar, relacionar, dar as caras que a família Bolsonaro é miliciana. A princípio parece medo, que a mídia brasileira tem medo de denunciar eles, mas ali não é só medo. Não é. Tá certo que você tem um jornalista que vai fazer um trabalho investigativo, vai lá mostrar os laços, as ligações que eles têm com as milícias, vai mostrar, esse miliciano era ligado ao gabinete tal. Você tem como construir um organograma, você tem como construir isso no Rio, mostrar os laços que todos eles têm com a milícia no Rio de Janeiro. Porque isso já era sabido há muitos anos atrás. Sim. A família Bolsonaro, que ela é ligada à milícia, não é de hoje. Porque Tanto que esses anos todos que o Bolsonaro ficou como deputado, antes de ser eleito presidente, mais de 30 anos que ele ficou, foi por causa da milícia. Ele sempre teve apoio da milícia, ele nunca precisou nem fazer campanha, ele não precisou nem fazer trabalho no Congresso, a milícia elegia ele. Ele tinha 2 redutos eleitorais, que era do Exército do Rio, lá onde se encontram os militares aposentados, no Clube Militar do Rio de Janeiro. Lá ele tinha os saudosistas da ditadura militar, lá tinha alguns que eram torturadores, que participaram de tortura durante o regime militar. Esses, então, eram os apoiadores natos do Bolsonaro, eles eram os fiéis. E, por outro lado, era a milícia, que foi criada ali no início dos anos 80 e foi evoluindo para hoje se tornar uma milícia com grande potência e com raiz dentro do Estado, do governo do Carioca. O Estado do Rio de Janeiro tem muitos policiais envolvidos com as milícias, ele tem muita gente envolvida com as milícias. Então, eles têm uma estrutura sólida ali e de apoio eleitoral. Então, essa que é a questão. Inclusive, já teve ali operações que eu já desconfio até de promotor envolvido. Tem promotor lá que eu tenho visto que fez despacho, pareceres para fazer operações em regiões onde havia conflito entre a milícia e o Comando Vermelho do Rio, onde eles faziam operação contra o Comando Vermelho para abrir espaço para a milícia ocupar aquelas favelas. O filme Tropa de Elite mostra isso muito bem, apesar de ser fictício, mas eles mostram bem isso. Mas então, voltando a essa questão, então existe sim um golpe em andamento que tem um objetivo grande, que o Trump tem claro isso, ele quer submeter o mundo, ele quer permanecer como uma superpotência. Os Estados Unidos entraram num declínio, claro, ainda relativo, não é um declínio absoluto, e eles querem restabelecer sua hegemonia mundial.
E aí eles têm o grande alvo, que é a China, porque a China é o país que mais tem pernas, Sim. mais está correndo para se ocupar o espaço dos Estados Unidos, pelo seu desenvolvimento tecnológico, científico, pela educação forte que a China tem, pelo trabalho incessante do Partido Comunista Chinês, e a China vai subindo, cada degrau por degrau. E eles vão querer atacar a China pelo BRICS, porque hoje Claro, o BRICS é o bloco mais forte que o vem Brasil, crescendo. acho que o Brasil, os próprios BRICS, eles, no meu entender, eles trabalham para ampliar o BRICS, mas eles já deviam ter ampliado mais rapidamente. ainda, né? Hoje, eu sempre digo, o BRICS tem que ser composto de 150 países, dos 200 países que nós temos no mundo, os que não são lacaio dos Estados Unidos, os que não são protetorados dos Estados Unidos, terão que vir para o BRICS, no meu entender. E aí sim, você cria um grande bloco econômico e você consegue sufocar esse hegemonismo dos Estados Unidos de fazer guerra e submissão aos países, essa vergonha mundial que nós estamos vivendo hoje, porque isso é literalmente uma vergonha o que está acontecendo. O mundo todo está sendo achacado, o mundo todo sofrendo esses ataques de tarifaço. Agora até a Índia, que se achava que era um certo escudeiro, eles botaram a Índia, inclusive, em grupos, em alianças militares. Nós temos a aliança militar Estados Unidos, Índia e Austrália. Então é uma aliança militar que existe concretamente, faz treinamento militar conjunto. E agora a Índia essa semana passou por imensos ataques de tarifaço e ele saindo bufando, xingando a Índia, dizendo que a Índia sempre ganhou dinheiro nas costas deles. Olha só, então ele é um homem que não tem limite, o egoísmo dele, a ganância não tem limite. Então nós precisamos estar preparados. Eu diria assim aos brasileiros que nós ouvimos, vamos abrir o olho, vamos acompanhar par e passo, que esse caminho nós temos que fechar, botar barricadas nesse caminho para que eles não possam dar o golpe no Brasil. E eu digo que o BRICS tem que se manter firme agora nesse momento. Eu estava assistindo antes de vir para o programa, né? Eu andei procurando algo aqui da nossa mídia brasileira, né? Nossa mídia ocidental. E a nossa mídia, olha, eles fazem um papel realmente vergonhoso. A nossa mídia pedindo para que o Lula pare de querer afrontar o Trump, né? Porque saiu foi na New York Times que saiu, Sim. acho, o Lula na capa, e eles falando que o Lula vem afrontando, não sei o quê, e eles pedindo, por favor, Lula, pare de afrontar o Trump, sim. e pedindo pro Lula dar nossas terras raras pro Trump. Sim, você viu e isso? dizendo indiretamente que o Lula tem que sair dos BRICS. Sim. Teve uma escrita agora de alguns serviçais deles, e ali entra o Esperidião Amin de Santa Catarina também. Esse é um lacaio americano. É bom aqui registrar. Amin. Esse senador de Santa Catarina, assim como outro aqui de Balneário Camboriú, esses caras estão atacando a nossa independência, a nossa soberania nacional. Ou seja, então o catarinense tem que abrir o olho, porque nós temos no nosso quintal muita cobra e nós precisamos caçar essas cobras. Inclusive, descobri que o Esperidião Amin é um aí que está liderando o impeachment do Alexandre de Moraes. Sim, né? Ele é um dos isso ele negociou provavelmente nos Estados Unidos. Você vê que o Amin, ele foi para os Estados Unidos, ele não foi com a intenção lá de resolver o problema da taxação aqui. Para mim, ele foi para os Estados Unidos com aquela equipe de senadores para claramente se achar com agentes americanos do governo para negociar o seguinte: tirar o Brasil das relações com a Rússia. Isso ele veio, ele trouxe lá. Ele está dizendo, o Brasil vai ser taxado em 500% se continuar comprando petróleo da Rússia. E esse vai ser a próxima etapa. Se ele não botar 500%, mais uns 100% ele vai botar. O Brasil vai ser o próximo ataque. E isso foi articulado com o Esperidião Amin. O Esperidião Amin, no meu entender, ele foi trazido já aqui, claro, como porta-voz. Se submeta ao governo Lula, porque senão vai vir uma outra bomba e agora vai ser 500%. Então, com isso, eles estão usando o Amin como um agente deles, dos Estados Unidos, para assustar o Lula e fazer o Lula recuar. Então, assim, eles estão movimentando os pauzinhos aqui,
Então eles têm os lacaios deles aqui, e muitos deles vão escrevendo, o Lula nunca visitou o Trump, o Lula nunca negociou com o Trump, ele nunca sentou. Ou seja, na realidade, eles queriam que o Lula fosse lá sentar no colo do Trump e fosse vender o Brasil. E ali, como tu diz, as terras raras estão nessa proposta, porque os Estados Unidos querem abocanhar isso. E não só, ali tem vários minerais preciosos. O Brasil é detentor de muitos minerais, inclusive desde o minério de ferro, um dos mais simples, vamos assim chamar. E petróleo também. Então os interesses são muito grandes. A Amazônia é um grande interesse deles. E outra coisa que a mídia agora vem fazendo esse bafafá todo é em relação à lei Magnitsky. Eu não sei se tu acompanhou as notícias, mas as notícias é de que essa lei Magnitsky, tem que cuidar, porque não vai afetar só o Alexandre de Moraes agora. Acabou as relações do Brasil com os Estados Unidos, vai acabar o nosso país. Você viu essas notícias? Fazendo um grande alarmismo. Temos muitos terroristas que usam esses alarmes falsos, e querem transmitir para o Brasil insegurança jurídica, insegurança econômica, insegurança em todos os sentidos. E querem colocar, agora falta só os Estados Unidos invadir nós. Claro, a família Bolsonaro já disse que os Estados Unidos podem jogar bomba aqui. Já estão falando que nós estamos em guerra com os Estados Unidos, né? Sim. Já estão fazendo todo esse alarmismo. Claro, eu diria sim, Larissa, que o Brasil tem que sim fazer uma demonstração de força. Então, nós temos que construir um sistema antiaéreo eficaz, nós precisamos proteger as nossas cidades. Nós não podemos ficar com esse sistemazinho antiaéreo que o Brasil tem aqui. Nós temos que ter agora, o governo tem que botar, no meu entender, a mão no cofre e construir um sistema eficiente. Se eventualmente houver uma ameaça, porque eles podem jogar um míssil para fazer uma ameaça ao Brasil. Pode. Então, para fazer o Brasil... E nós temos que responder isso com soberania, com dignidade, com altivez. Nós temos que responder isso à altura, porque se eles jogar um míssil, nós temos que ter capacidade de abater e mostrar para eles aqui, os mísseis de vocês não vão alcançar o nosso território aqui. Então, o Brasil precisa estar de olho também, porque apesar deles dificilmente fazer um ataque ao Brasil do ponto de vista militar, mas eles podem fazer ensaios desse tipo. Se o Bananinha lá for derrotado em tudo, ele já disse, ele não se importa ficar morando pelo resto da vida nos Estados Unidos, porque ele está dormindo em cima dos dólares lá, quando o pai dele mandou 2 milhões aqui com o Pix para lá, mas ele tem os dólares dos americanos lá, então ele não precisa voltar para o Brasil, porque para ele prestar o serviço sujo que ele está prestando em favor dos Estados Unidos hoje, os Estados Unidos vão remunerar ele bem, então a família dele, ele não precisa de dinheiro brasileiro. Então assim, eu acho que a gente tem que olhar então mais para frente. O brasileiro tem que estar muito atento, nós precisamos estar muito mobilizados, preparar as eleições do ano que vem, desde já denunciar os nossos vendilhões da pátria, desde já denunciar os agentes que andam com a bandeira americana debaixo dos braços, os ficam se enrolando na bandeira americana, ou os que se enrolam também com a bandeira brasileira para enganar mais uma vez os brasileiros. Nós precisamos estar muito atentos. Não é hora de dormir, é hora de vigília, é hora de sagacidade, é hora de a gente estar atento, porque o império não está dormindo. O império, a águia imperialista americana, está sempre pronta para nos devorar. Sim. E nós temos que não queremos ser presa deles. Vamos ter que ser muito esperto. Vamos ter que ter um esconderijo, vamos ter que ter um reforço para que a gente não se entregue para essa águia americana. Você acha, pai, que a gente esse possível golpe, né, ou essa intrusão dos Estados Unidos, a gente está prestes a cair, a sofrer esse ataque, ou o Brasil está mais perto de resistir, dar a volta por cima de tudo isso? Eu acho que há bons indícios de nós resistir por cima da volta por cima. Esses indícios estão mais dados. Também acho. Mas é preciso, os ataques são persistentes, os ataques estão acontecendo. Quem esperava esse ataque que os deputados fizeram ali na ocupação? Eram, como tu disse, eles querem criar comoção nacional. Há uma possibilidade do Bolsonaro praticar atos que façam que a prisão preventiva dele tenha que ser decretada. E se for decretar a prisão preventiva, eles também vão usar o mesmo, eles vão gritar, eles vão, assim, de todas as formas, espernear. E eles, porque eles querem anistia e sonham que o Bolsonaro ainda seja candidato a presidente da República, como
todos os crimes que ele cometeu. Eu não estou vendo assim, do ponto de vista tem dado mais popularidade à esquerda, o governo Lula se reforçou, o governo Lula tem melhorado suas imagens, o Lula tomou posições muito boas. Agora... Eu particularmente tinha medo, eu achava que talvez a prisão do Bolsonaro podia dar um pouco de popularidade para ele, mas eu acho que não repercutiu tanto dessa maneira. Eles não conseguiram. Eles mostraram que as manifestações deles também foram enfraquecidas, eles não estão conseguindo mais botar na rua as pessoas que eles precisam para um golpe, porque para eles dar um golpe, agora a conjuntura muda muito. Sim. Precisa entender que ali são centenas ou milhares de pessoas que estão envolvidas no pensamento do golpe. Imagina ali a CIA, é o FBI, é a família, é a direita americana, o vice-presidente da República, Marco Rubio, todos os agentes dentro do governo do Trump, eles são agentes do imperialismo. Todo mundo ajuda a orientar os nossos deputados aqui, governadores. Que espécie de governador nós temos em Goiás? Que espécie de governador nós temos em Minas Gerais? Que espécie de governador nós temos em Santa Catarina? E esses deputados e senadores, que vergonheira, que traidores da nossa pátria nós temos ali dentro. Então não dá para brincar. Né? Então agora eles inventaram tirar o foro privilegiado porque eles querem ser julgados por juiz de primeira instância. Acordaram, eles fizeram um acordo com o Lira. Eu acho que foi para meio sair pela tangente, porque o Lira não é mais presidente da Câmara, eles não conseguiram com o Hugo Mota lá o que eles queriam, eles foram puxar o saco do Lira, que é o ex-presidente da Câmara, acharam, não, o Lira que apoiou ele. Olha, então me parece que também isso foi... Eu também penso que o impeachment do Alexandre de Moraes também é algo que, bom, não vejo que está tão certo de acontecer. Acho nem a anistia está tão certo. Então acho que eles estão mais querendo... Eles estão querendo, eles sonham talvez, alguns deles sonham que pensam que eles conseguem baixar o processo do Jair Bolsonaro para a primeira instância, coisa que não vai acontecer. Não. Mas parece que existe um sonho, os leigos deles acham isso que pode acontecer. E muitos deputados ali que são processados, muitos deputados ali teriam que ter inquérito instaurado, porque eles estão cometendo crimes diariamente contra a liberdade, estão atacando, e aí para eles é empurrar os processos para a primeira instância, por isso é essa lei que eles acordaram com o Lira. Então, tem muitos que sofrem inquéritos por causa do orçamento. Muitos deputados desviaram recursos do orçamento da União. Então, assim, esse é o principal medo que eles têm, porque eles poderão ser processados por improbidade administrativa, e aí, se eles forem julgados pelo Supremo, a penalidade poderia vir mais rápido. E o Supremo teria, junto com a Polícia Federal, mais capacidade de investigar esses crimes. E por isso que eles vão vir para juiz de primeira instância, e juiz de primeira instância muitas vezes não tem a estrutura, os promotores, o Ministério Público não vão ter a mesma estrutura e as condições de apurar os crimes que esses deputados cometeram. Então, por isso que eles estão querendo vir para a primeira instância. Eu acho que a nossa sorte também é que agora a gente está com um Supremo coerente, né? Assim, apesar de, por exemplo, Alexandre de Moraes não ser de esquerda, mas é um cara que está fazendo um bom trabalho no sentido de lutar pela democracia. A Constituição, a democracia liberal que está ali, dentro da Constituição. Ele faz isso, ele se coloca a vida dele em risco. Isso, querendo ou não, é algo que ele está fazendo que né, da gente, digamos assim, reconhecer, né, que ele está fazendo esse papel muito bem. Isso é bom explicar, Larissa, porque tem muitas pessoas que acham, mas será que o Alexandre, já me perguntaram, mas tu acha que o Alexandre de Moraes está certo? É que as pessoas às vezes acham que o Alexandre de Moraes teria cometido alguns deslizes no direito ao contraditório e da ampla defesa do Bolsonaro. Então muitos acham que o Alexandre de Moraes poderia ter sido... Tem muito papo assim no meio de advogados, dos pseudo-advogados que são, na realidade, bolsonaristas, então eles dizem, o Alexandre de Moraes é ditador, ele não sei lá, ele humilha os advogados, papá. Eles vêm com esse discurso. Agora, eu vou dizer uma coisa, se o Bolsonaro fosse um cidadão comum e que tivesse feito tanta muvuca, tanta obstrução ao processo,
olha, ele estaria preso, estaria na Papuda há muito tempo. Ele só está solto ainda porque o Alexandre de Moraes está sendo muito dócil, muito complacente com ele. O Alexandre de Moraes nunca, porque o Bolsonaro era para ter sido preso já. Logo que ele saiu da presidência da República, no dia seguinte ele devia ter sido preso pelos crimes que ele cometeu. Então, mas, infelizmente, o Congresso Nacional, o Senado, ele poupou ele demais e eu acho que, não sei se talvez a tática do Alexandre é a mais correta ou se ele não foi criando uma cobra, deixou a cobra crescer muito. Essa tem que ser um pouco analisada. Claro, então assim, inicialmente parece que ele também tinha mais força porque a população brasileira não tinha o domínio dos crimes. À medida que o Supremo começou a apurar, o Ministério Público Federal, através da Procuradoria-Geral da República, fez a denúncia e esclareceu quais eram os crimes de Bolsonaro, os brasileiros tiveram uma certa aula jurídica sobre esse processo penal, sobre quais crimes, e com isso muita gente começou a ver, então ele tem crime. Coisa que as pessoas anteriormente muitas vezes tinham dúvidas, porque ninguém pegou o Bolsonaro, digamos, na botija, roubando assim, centenas de milhões de reais. Então, os crimes deles, eles estão muito encobertos. Ele tem muito crime, no meu entender, de desvio na administração pública, que não foram apurados ainda, que poderiam ter sido apurados. Mas eu acho que ele tem sido poupado de certa forma. Mas agora vamos ver o desfecho desse filme. Vamos acompanhar então, né? Eu torço para que a gente se mantenha firme. Lula tem que se manter firme, não pode ceder às chantagens estadunidenses, né? Temos que manter o BRICS aí firme, né? Aliado, muito importante nesse momento que o BRICS esteja aí num alinhamento, né? Rússia, China, Brasil, Índia, né? E indo e seguindo firme aí no bloco e que abra o bloco para outros países, né? O Lula tem que, no meu entender, imediatamente fazer uma viagem para a Índia. Imediatamente a Índia irá comprar muitos produtos nossos. A Índia cresce, está crescendo. Eu acho que o Lula tem que aproveitar, tem alguns países de certa forma são solidários com nós e vão comprando agora mais os nossos produtos. A China aumentou a compra de carne, o México agora está comprando carne bovina. Portas que vão se abrindo. Então está se abrindo portas. Eu acho que o Lula tem que fazer uma viagem urgentemente para a Colômbia. O presidente da Colômbia tem posturas muito firmes, fazer uma visita imediata ao presidente do México, reforçar ela. O Lula também ele tem que criar uma blindagem em torno do Brasil. Essa blindagem tem que abrir comércio com a Venezuela, não pode ficar brigando com a Venezuela. A Venezuela, vamos respeitar o governo dela lá, mas nós temos que abrir comércio. A Venezuela tem petróleo, a Venezuela pode comprar muita riqueza, porque a Venezuela tem uma tendência também ela está retomando a venda de petróleo pelo mundo, ela está adquirindo dinheiro e o Brasil poderá fazer bons negócios com a Venezuela. E assim temos que ir. Então o governo brasileiro precisa ser muito ágil agora, tiver que criar mais um ministério que se junta em torno das relações, das relações exteriores ali. Olha, essa altura nós precisamos ser ágil e rápido para não termos prejuízo na área da economia e colher bons frutos políticos e no ano que vem dar uma derrota esmagadora a essa extrema-direita que está ali, para deixar o país livre desse... olhos atentos, né? Para deixar o Brasil livre desse fascismo, que é uma coisa que vive de fake news, da mentira, da farsa, e parece que tem sede de sangue. Temos que tomar cuidado porque o 8 de janeiro pode ter passado, mas ele ainda está aí, presente na mente desses bolsonaristas. É o sonho deles. Ainda não morreu esse sonho para eles. Mas penso que é isso, pai. Acho que a gente conseguiu levantar aí um pouco do tema. A gente concorda, então, acreditamos que há sim uma tentativa de golpe em construção, aí uma trama, né, acontecendo no Brasil com a ajuda dos Estados Unidos. E nós gostaríamos aí que o público, então, que está nos assistindo, se mantivesse atento, né, e vigilante. 100% de vigilância. Porque vai ser importante daqui para frente. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Grande abraço a todos aí. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.